E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, na tranquilidade por aí? Espero que sim, viu? Tá sobrevivendo a esta pandemia, sobrevivendo a um governo genocida. Quantos assuntos, hein, gente? Rapaz, você sabe que eu fico olhando assim as notícias, né? Fico olhando sobre o que eu vou comentar, né? São tantos assuntos, cara, mas é tanta coisa que vem acontecendo nesse Brasil, né? Aliás, o Brasil vem vivendo um caos muito grande, né? É um caos na saúde, um caos na política, um caos em todos os lugares. Agora, que é inaceitável o Brasil estar registrando mais de 3.000 mortes por dia, isto é inaceitável. É inaceitável saber que pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, pessoas estão morrendo por falta de UTI, estão morrendo por falta de respiradores, né? São mais de 300.000 mortes registradas até agora pelo coronavírus, gente. O Brasil vai ultrapassar logo logo a marca das 500.000 mortes. Mais de 500 mil de brasileiros irão morrer nos próximos dias. Acredite se quiser. E se você não se cuidar, se você continuar fazendo o que manda o bolsolixo genocida, você estará entre essas 500.000 mortes que em breve o Brasil vai registrar. Porque é impressionante o que vem acontecendo no Brasil. É uma verdade que o nosso sistema de saúde nunca foi um dos melhores do mundo. Mas o nosso sistema de saúde nunca teve tão ruim como agora. Nunca teve tão ruim como agora. No momento de pandemia, o sistema de saúde brasileiro é considerado hoje o pior do mundo. Não funciona. Não tem articulação. O governo federal não comprou as vacinas. O governo federal faz campanha contra o isolamento. O governo federal não compra respiradores. O governo federal não investe na saúde do povo. É impressionante o que nós estamos vivendo no Brasil. Outro assunto que vem mexendo com a sociedade é o auxílio fome. O auxílio emergencial já ganhou outro nome, chamado auxílio fome. R$ 150 de auxílio que o governo federal vai dar para as pessoas. Não, Ricardo Léo, eu ouvi falar que é 250. Tem umas regras nesse auxílio emergencial que ele vai de 150 a R$ 370. É a regra do auxílio emergencial. Dá uma lida nas regras. Dependendo da situação que você cair, você vai receber apenas R$ 150 no auxílio fome. R$ 150. O bolsolixo genocida aumentou o preço de tudo. Porque se teve alguém que não perdeu dinheiro, não perdeu a arrecadação nesse tempo de pandemia, é o governo. Sabia disso? Porque o governo aumentou os impostos e o salário do trabalhador congelado. O governo aumentou o preço dos alimentos, o salário do trabalhador reduzido. O governo aumentou o preço do combustível e o salário do brasileiro cortado. Brasileiro sendo mandado embora sem direito a nada, com a autorização do Bolsonaro. Então eu vejo alguns economistas dizendo que o governo teve uma arrecadação bilionária em mês tal. Claro que teve. Claro que teve. O governo não reduziu nada para o consumidor. Luz aumentou, gás aumentou. Gente, o gás saiu de R$ 65 lá no comecinho de 2020. Lá no comecinho de 2020 o gás custava R$ 65. Agora o bujão de gás está custando R$ 105, R$ 110, gente. Quanto custava a gasolina lá no comecinho de 2020? Quanto custava o diesel, o álcool em 2020? Sabe quanto custava o óleo de soja? O óleo mais consumido, mais popular, da classe baixa, que todo mundo compra, que é o famoso óleo de soja nos supermercados. Lá no comecinho de 2020 ele custava R$ 3,20. R$ 3,20.
Sabe quanto está custando hoje? Entre R$ 8,30 a R$ 9,30. O óleo de soja. O arroz, o Bolsonaro conseguiu elevar o preço do arroz de R$ 13 lá no comecinho de 2020. R$ 13 custava o arroz em 2020. Hoje o arroz está custando R$ 27. Mas esse mesmo arroz, durante o ano de 2020, chegou a custar R$ 52, gente. E agora o governo federal dá um auxílio de R$ 150 para a população. R$ 150. Na outra ponta, o Congresso Nacional, junto com o Senado brasileiro e com a assinatura do senhor Bolsonaro, vão aprovar o auxílio saúde para os pobres dos deputados, para as pobres famílias dos senhores deputados e senadores e do presidente da República, que são todos os pobres coitados, gente. Eu tenho dó, me corta o coração de saber como sofrem os nossos deputados, os nossos senadores e a presidência da República. Como essa gente padece. Como essa gente padece. E eles aprovaram um auxílio de saúde, gente, de mais de R$ 150 mil por mês. Cada deputado, cada senador e a família do presidente da República pode gastar até 150, aliás, acima de R$ 150 mil de saúde por mês. E enquanto isso, eles dão R$ 150 no auxílio fome, no auxílio emergencial. E ainda tem seres humanos, tem brasileiros que têm a pachorra de ir às ruas defender governo federal, de defender políticos, de cortar amizades por causa de político, de ofender amigos por causa de político. Presta atenção, gente. O governo federal vai dar R$ 150 de auxílio emergencial, de 150 a 275 ou a 375. Detalhe, esse auxílio emergencial não vai alcançar todos os brasileiros que foi alcançado no primeiro auxílio emergencial. Não. Vai alcançar apenas 50%. Cerca de 40 milhões de brasileiros serão beneficiados com R$ 150. E os deputados e senadores, junto com a presidência da República, aprovaram um auxílio saúde para os pobres deputados, para os pobres senadores, para os pobres da presidência da República, um auxílio saúde de mais de R$ 150 mil mês. Acredite, se quiser. O Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes lixo, eles autorizam que patrões mandam embora sem pagar os direitos do funcionário, autorizam redução salarial, congelaram o salário do trabalhador. Na outra ponta, esses dois lixos, tanto Paulo Guedes como Bolsonaro, eles não tiram um centavo dos políticos. E ainda tem cidadão que defende político. É absurdo, gente. É um absurdo. Um outro assunto, você percebeu que temos vários assuntos, tantas coisas, eu quero ver se eu falo pelo menos um pouquinho de cada um hoje. Vocês lembram que o bolsolixo genocida, para enganar os caminhoneiros, e conseguiu enganar os caminhoneiros, né? O que é interessante é isso, né? Não é você tentar enganar, é você conseguir. O Bolsonaro conseguiu enganar os caminhoneiros, dizendo que ia tirar os impostos do diesel. Lembram desse aí? Lembra dessa história? Não, que vai tirar os impostos do diesel, vai tirar os impostos do gás de cozinha. Ele tirou os impostos?
Se ele tirou os impostos, por que o gás de cozinha não reduziu de preço? Por que o diesel não reduziu de preço? Hã? O gás que custava R$65 lá no começo de 2020, agora está custando R$105. Não estou entendendo essa matemática. Os caminhoneiros pararam o país no governo Michel Temer por causa de 16 centavos. Os caminhoneiros pararam o Brasil por causa de 16 centavos na época do governo Michel Temer. Sabe quanto custava o diesel lá no governo Michel Temer? R$3,10. Sabe quanto está custando o diesel hoje? No governo Bolsonaro? Meio que um preço padrão que eu estava vendo aí. R$4. Entre R$3,90 e R$4,20 é o que está custando o litro do diesel hoje. Quando o Bolsolixo disse que ia tirar os impostos do diesel, isso há pouco tempo, o diesel estava custando R$3,65, perto dos R$3,70. Depois que o Bolsolixo disse que tirou o valor os impostos do diesel, o diesel foi para R$4. Os caminhoneiros engoliram essa. Os caminhoneiros engoliram essa. Aonde foi, senhores caminhoneiros, que o Bolsonaro reduziu o valor do preço do diesel na bomba? Eu só vi aumentando. E quando eu digo que político dá com uma mão e tira com as duas, eu não estou errado. O que o Bolsonaro fez? Para quem acredita, porque eu não acredito. Ele disse que tirou os impostos do diesel. Disse que tirou os impostos do gás de cozinha. E sabe para onde ele mandou esses impostos? Para o remédio. O governo autorizou um aumento de 10% em remédios e medicamentos. Então você que utiliza qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de remédio, vai pagar mais caro, vai pagar 10% mais caro. Quanto você está pagando? Vai lá, você está usando um remédio que custa R$100. Agora você vai pagar R$110 por ele. O Bolsonaro enganou os caminhoneiros dizendo que tirou os impostos porque ia reduzir o preço do diesel, coisa que não reduziu o preço do diesel. Tirou os impostos, disse que tirou os impostos do gás de cozinha, coisa que eu não acredito. Dizendo que ia reduzir o valor do gás de cozinha. Até agora ninguém viu redução no valor do gás de cozinha. E na outra ponta, o mesmo governo vai aumentar o preço dos remédios e medicamentos. Há um detalhe muito importante, por quê? Porque na pandemia, as farmácias foi um dos setores que não fechou. Então os senhores vejam que as farmácias e os supermercados, dois setores que não fecharam em nenhum momento durante a pandemia, são os dois, as postos de gasolinas. Os postos de gasolina, farmácia e supermercado, três setores que não pararam durante a pandemia, foram os setores que mais aumentaram os preços. E a facada no preço do remédio, do medicamento, vem agora com 10% de aumento. Aonde é que nós vamos parar, gente? O governo aumenta a sua arrecadação a cada dia. O governo está trilhardário. E o povo cada vez mais pobre. Cada vez o povo está mais pobre. E ainda tem pessoas que defendem esse governo.
Ainda tem pessoas que defendem esse governo. Um governo genocida. Porque o que está acontecendo no Brasil é um genocídio. São quase 400 mil mortes pelo coronavírus. E em pouco tempo o Brasil vai alcançar a casa dos 500 mil mortos. 500 mil de mortos. O Brasil está registrando quase 4 mil mortes por dia. E o governo federal não faz absolutamente nada para combater isso que está acontecendo no Brasil. Pessoas estão morrendo por Covid, estão morrendo por falta de oxigênio, estão morrendo por falta de atendimento, estão morrendo por falta de UTI, estão morrendo na fila do hospital. O governo vai dar 150 de auxílio emergencial para a população e na outra ponta vão dar mais de 150 mil reais de auxílio saúde para os deputados, senadores, para os políticos. E a população acha isso normal. Bolsonaro disse que tirou o imposto do álcool, aliás, do gás de cozinha, do diesel, e esses produtos só aumentam. Medicamentos, remédios de uso contínuo ou não, todos os medicamentos terão um aumento de 10% em plena pandemia. Os preços nos supermercados estão pela hora da morte. O salário do trabalhador congelado. Trabalhador não recebendo seus benefícios, não recebendo seus direitos. Bolsonaro que autoriza congelar o salário do trabalhador, que autoriza as empresas reduzir o salário do trabalhador. E a população de braços cruzados. Exceto 2 ou 3 como eu que reclama. Ah, mas a gente não pode se aglomerar, Ricardo Liel, na Paulista, na Barra da Tijuca, no Barra do Farol, não sei aonde. É claro que a gente não pode se aglomerar, gente. Por causa da pandemia. Mas se todo mundo reclamasse nas redes sociais, se todo mundo reclamasse nas redes sociais, pressionasse o Congresso, o Supremo, o Senado, para tomarem uma atitude contra esse governo genocida, eu garanto para os senhores que a coisa seria outra. Mas o Brasil é um país de faz de conta. Certa vez alguém esteve aqui no Brasil, não sei quem, mas disse uma frase que ficou eternizada. Cada povo tem o governo que merece. Se fosse outro governo no poder, gente, se não fosse o governo Bolsonaro que é apoiado pelos militares. Ah, detalhe, eu não falei dos militares. Não falei dos militares. Não falei dos militares. Que em plena pandemia tem aumento de salário. Estão tudo no bem bom. Se não fosse o Bolsonaro apoiado pelos militares no poder, se fosse outro governo, a população jamais aceitaria, gente, o que está acontecendo no Brasil hoje. Jamais. Jamais a população iria aceitar o que está acontecendo no Brasil hoje. Mas o Bolsonaro parece que serviu água suja para a população e a gente vai fazer o quê? Brasil registra quase 400 mil mortes por coronavírus, quase 4 mil mortes por dia, salário do trabalhador reduzido, as coisas não param de aumentar, o governo cada vez mais rico, um auxílio emergencial de 150 a 250 reais, um auxílio saúde para os políticos de 150 mil reais, aumento de 10% nos medicamentos, remédios em farmácia, e a população acha isso normal. Acredite, se quiser. Pelo sim ou pelo não, essa é minha opinião. Mas parece que não adianta falar, sabe? Porque eu tenho a nítida impressão que todos estão surdos, gente.
Supremo tá surdo, Congresso tá surdo, Senado brasileiro tá surdo. E o pior, cara, a sociedade está surda. Surda. Cuidado com o bolsovírus. Esse vírus mata. Um grande abraço e até uma próxima. Se o bolsovírus não te matar. Se o bolsovírus não me matar. Porque essas quase 400 mil mortes pelo coronavírus, essas quase 4 mil mortes diárias pelo coronavírus, essas pessoas também faziam parte da raça humana, da mesma raça que você faz parte. E o bolsovírus matou essas pessoas. E podem me matar e podem te matar também. Tenho certeza de uma coisa, o coronavírus também é bolsonarista. Não tenha a menor dúvida disso. O coronavírus é bolsonarista. Disso você pode ter certeza. Afinal de contas, como diz o ditado, os iguais se entendem, né? Os ruins se entendem. Os assassinos se entendem. Os bons se entendem. E é claro que uma coisa ruim como o Bolsonaro e uma coisa ruim como o coronavírus, é claro que eles iriam se entender. Um grande abraço e até uma próxima. Se cuide, abra teu olho. Se cuide e abra teu olho. Porque você pode ser a próxima vítima do coronavírus e do bolsovírus.